Boa tarde, GrowthConf. Vocês estão aí? Tá, a gente tem pouco tempo. Vocês estão acostumados a assistir vídeo no YouTube na velocidade 1.25 ou 1,5? Quem aqui faz isso? Então, beleza. Como a gente tem pouco tempo, eu preparei o material para 40 minutos, a gente tem 30, então eu vou falar na velocidade 1.25. Fechou? Pode ser? Bom, meu nome é Rafael Reis e eu trabalho com marketing de conteúdo já faz uns 10 para 11 anos, mais ou menos. Eu divido o meu tempo entre consultoria de marketing digital e uma escola de marketing digital justamente para treinar e trazer profissionais para o mercado. Todo mundo aqui deve ter problema para contratar gente, né? Então a gente forma a gente para depois poder contratar. Acho que é a razão de todo mundo estar aqui no evento. Tive a honra de dar aula em várias universidades antes de montar a minha própria escola. E aí a gente entendeu que tinha uma série de regrinhas do MEC lá que não faziam sentido e o que o mercado precisa é uma coisa mais prática, mais mão na massa. Eu tenho 2 filhos e 2 enteados, né? Sou pai do Pedro e da Carol, agora eu tenho o Luigi e o Enzo, e também escrevi um livro, é um só, mas tem uma versão aqui no Brasil, está no stand da DVS lá, a mesma editora que também publicou Felipe Espina, também publicou uma série de pessoas muito legais, inclusive a versão do Joe Pulizzi no Brasil, que foi o cara que inventou marketing de conteúdo, e tem a versão lá de Portugal. Então está faltando só plantar uma árvore, né? Outro dia eu achei que eu tinha gabaritado e aí falaram que erva não é árvore, então esse daí não valeu, né? Então o filho e o livro já foi, falta a plantinha. E eu vou trazer uma perspectiva de conteúdo para vocês aqui, baseado no mercado enterprise, tá? Baseado em quem precisa de crescimento orgânico on steroids, né? De quem precisa crescer muito e muito rápido. Então tem case da Leroy Merlin, tem case da Magalu, tem case da Omie, tem case da Olist, tem case de empresas para as quais a gente produz conteúdo que tem um foco muito grande em growth e que estão em mercados muito competitivos. A gente viu o mercado de marketing de conteúdo mudar muito nos últimos 10 anos no Brasil. Primeiro nascer, e aí teve uma primeira fase, depois uma segunda fase de amadurecimento, e o mercado que a gente tem hoje, digamos assim, na pós-pandemia, é um mercado muito mais maduro, muito mais complexo, muito mais competitivo do que era antes, né? Todas aquelas técnicas básicas que funcionavam 10 anos atrás não funcionam mais. E aí a gente precisa dar mais musculatura para que essas técnicas possam funcionar. Baseado no que a gente estava vendo aqui na palestra anterior, todo gestor chega querendo crescer mais rápido. Então ele tem um determinado grau de inclinação na curva e ele fala, cara, eu preciso acelerar esse crescimento. Ou para reduzir CAC, ou para aumentar a margem, ou para gerar mais lead, ou para aumentar a ROI, mas de qualquer forma a gente sempre precisa crescer. Em um mercado que está crescendo, mesmo que seja crescer 1% ao ano, se você está andando de lado, você está encolhendo, né? Porque alguém está crescendo e está roubando o mercado que você não cresceu. E aí eu vou falar de como a gente faz isso dentro da jornada do cliente. Se a gente for olhar para o Traction, para o Bullseye Framework, a gente tem lá 20 e tantas iniciativas que costumam ser utilizadas dentro de Growth. Mas se você perguntar para qualquer growth hacker dessas 20 e tantas alternativas, uma das 3 que vai aparecer na opinião da maioria deles é conteúdo, é SEO, é crescimento orgânico, principalmente recorrente, né? A gente vê o growth migrando cada vez mais para growth marketing e menos para growth hacking, né? Porque o hack ele te ajuda em um ponto específico, mas é a recorrência que gera a sustentabilidade do negócio, que gera previsibilidade. E aí, sem previsibilidade, a gente está ferrado. Como é que a gente olha para a jornada? A gente tenta entender qual é a perspectiva do cliente. Na indústria de tecnologia, a gente costuma chamar de usuário. Só tem 2 indústrias no mundo que tem usuário, né? Tráfico de drogas e indústria de tecnologia. Então, a gente tem feito um esforço para chamar de cliente. E aí, não falar a jornada do usuário, a jornada do consumidor. Não, a jornada do cliente. Vamos colocar esse cara no papel dele, que é um papel muito mais ativo e muito mais participativo na decisão de compra. Então esse cara pode estar buscando um produto melhor. Se ele está buscando um produto melhor, ele não está tão preocupado com o custo quanto o cliente que busca mais barato. O cliente que busca próximo a mim, a jornada dele é completamente diferente. Queimou o chuveiro. Esse cara quer um lugar que venda chuveiro próximo da casa dele. Ele não vai comprar no e-commerce e tomar banho gelado 3 dias. Né? Isso daí é papo de coach. Povo de terno azul, acorda às 5 horas da manhã, toma banho gelado. Velho, eu trabalho para pagar energia elétrica, né? Na boa. Então o cara busca próximo a mim porque ele quer comprar o chuveiro e resolver o rolê aquela hora, né? Ele não quer esperar. O cara que vai lá e busca, tal tecnologia funciona, tal produto é bom, então o que ele está buscando? Ele está buscando review, opinião de outras pessoas, validadores da tomada de decisão dele, para que ele compre o melhor fone de ouvido, ou o melhor tênis, ou o melhor carregador, ou whatever ele quiser comprar. E aí a gente tem como mantra
que ajudar esse cliente ao longo da jornada de decisão dele é a melhor tática de vendas que existe. Ajudar esse cara a tomar uma decisão de compras é o que vai fazer com que ele sinta mais segurança e opte por comprar de quem forneceu um conteúdo que ajuda a essa tomada de decisão. Então esse é o mantra, né? É ajudar o cliente, não é enganar o cliente, não é ludibriar o cliente, não é persuadir o cliente, não é usar gatilho mental, que é o termo mais estúpido da indústria nos últimos 10 anos, né? Não existe gatilho mental. E aí a gente chega numa coisa que é muito crítica, a jornada não é mais a jornada, né? Aquela jornada clássica que foi desenhada 10 anos atrás e que todo mundo usa, ela não funciona mais como funcionava. Aí eu imagino que alguém já pensou isso aqui, pronto, começou, né? Já vai falar merda. Não, vamos lá. Essa é a jornada clássica, né? Aquela coisa bem juvenil, assim, de topo, meio, fundo de funil. Como se as pessoas comprassem de uma forma linear. O cliente de verdade não está nem aí para que fase do funil que ele está. Essa é a forma como nós, marqueteiros, como nós, profissionais de marketing, de vendas, de growth, o nome que você quiser se dar, a gente coloca esse cara no nosso funil. Mas ele não está nem aí, ele só quer saber onde é o banheiro. Então a gente precisa entender da perspectiva do cliente, do cara que tem o problema, do cara que tem a dificuldade, aonde ele está no meio desse caos aqui. Porque a jornada dele é muito mais parecida com isso. Ela não é uma jornada linear em que ele, tem um problema, vou procurar um ERP. E aí ele digita no Google, qual o melhor ERP do mercado? Aí ele clica naquele seu conteúdinho besta, os 7 melhores ERPs para a sua empresa. E aí ele vai tomar uma decisão. Seria lindo se o mundo fosse assim. 10 anos atrás, quando quase ninguém fazia conteúdo, esse tipo de post funcionava. Hoje, isso já não engana mais ninguém. Hoje esse cara vai ver review no YouTube. Hoje esse cara vai querer usar o trial de 3, 4 softwares. Hoje ele vai querer ver case de pessoas da indústria dele. Não adianta você mandar case de outro mercado, ele quer ver case do mercado dele. E aí você pode desenhar isso do jeito bonitinho, coloridinho que você quiser. O importante é entender que tem idas e vindas no processo e tem vários influenciadores na decisão. Não é mais só um e-book que ele baixou que vai fazer esse cara tomar uma decisão. Quer ver um teste? Quem aqui baixa e-books e tem uma pasta e-books no desktop e nunca abriu esses e-books? E por que vocês acham que os leads de vocês leem o e-book que vocês escrevem? Né? É só a gente mudar a perspectiva e se colocar na posição do cliente que a gente entende que nem todas as táticas funcionam mais como funcionavam antes. O Google até inventou um termo bonitinho para isso uns anos atrás, acho que já faz uns 4, que ele chama de the messy middle, né? O meião bagunçado. Então, entre o cara perceber o problema e ele decidir pela solução, tem uma série de idas e vindas aqui, tem o caos acontecendo na cabeça dele. Ele vai ler um review dizendo que o produto é bom, e aí ele vai assistir um vídeo no YouTube falando que o produto é ruim. Aconteceu comigo outro dia. Ia pegar um rally de eventos, e aí decidi que eu queria comprar um daqueles passador vertical, né, para botar a camisa lá no cabide e poder passar na vertical. E aí fiz a idiota ideia de perguntar isso no Instagram. Gente, qual passador vertical vocês recomendam? Putz, primeiro que foram 7 marcas. Teve gente que falou, esse aqui é o melhor. Teve gente que falou, não, compra esse que é o pior de todos. No fim das contas, eu não comprei, usei o bom e velho ferro mesmo, ou fiquei com a roupa amassada, que é mais fácil. Então, como é que a gente olha para isso? Vamos reinventar a jornada. Vamos repensar o que a gente pensa como jornada e abandonar aquelas práticas que parecem que funcionam. Por exemplo, design thinking. Né? Você bota pão de queijo e café numa sala, enche a galera de post-it e fala, vamos imaginar como o cliente compra? E aí fica todo mundo fazendo um exercício de adivinhação, tendo um monte de ideia criativa e genial e colando post-it na parede. Cara, a 3M adora quando a gente faz workshop de design thinking, né? Porque a gente gasta post-it a rodo. Só que ninguém bota o cliente nessa jornada. Ninguém pergunta para o cliente como ele compra. Uns anos atrás me chamaram para ser conselheiro de marketing de uma locadora de automóveis. Logicamente eu não vou dizer o nome. E aí eles tinham 29 pessoas no time de marketing. No primeiro dia, no primeiro workshop, eu perguntei quantos aqui já esfregaram a barriga no balcão? Quanta gente já entregou um carro numa loja para um cliente? Um noivo que está atrasado e precisa chegar na cerimônia de casamento, não dá tempo dele preencher a documentação. Ou um casal com um filho pequeno que a criança passou mal, vomitou no banco de trás e eles estão atrasados para o voo. Ou alguém que esqueceu de abastecer o carro, mas precisa entregar um relatório para o chefe dali a pouquinho e aí precisa resolver a situação logo. O cara nunca passou um perrengue com o cliente. Ele está vendendo para um cliente, para um amiguinho imaginário dele. Né? Ele não está vendendo para o cliente de verdade. E aí a lição de casa que eu dei foi todo mundo do marketing tem que trabalhar pelo menos 2 dias em alguma loja
antes da gente fazer o próximo workshop. Adivinha o que aconteceu? O próximo workshop nunca aconteceu. Todo mundo preferiu ficar vendendo para o amiguinho imaginário do que ir lá entrevistar cliente de verdade. Essa década que a gente está vivendo, em termos de marketing, ela vai ser marcada pelo cliente-centrismo. Todo mundo vai falar de trabalhar com foco no cliente, de colocar o cliente no centro da jornada, valorizar a experiência do cliente, evento de CX para lá, de CS para cá, mas ninguém senta e ouve o cliente. É impressionante. Todo mundo gosta de vender para o amiguinho imaginário. Não, a gente já fez um estudo das personas aqui usando o nosso Google Analytics, a gente sabe tudo da persona. Tá bom, você combinou com o adversário? Quem é mais das antigas lembra da história do Brasil combinar com o adversário. Então, qual que é o ponto de vista aqui? Para de pesquisar os concorrentes. Né? É legal usar o SimilarWeb, o SEMrush, para olhar as palavras-chave que os concorrentes ranqueiam. Mas é mais legal ainda você pesquisar os seus clientes. Você falar com os últimos 5 ou 10 clientes que pediram o orçamento e não fecharam, ligar para esses caras e falar, você tem 10 minutos para ouvir a palavra do senhor? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre por que você fechou com o concorrente e não com a gente. Onde é que a gente errou? Foi no timing da proposta? Foi no preço? Foi na apresentação comercial? O meu produto é ruim? O produto do meu cliente, do meu concorrente é muito melhor que o meu? Ele tem uma funcionalidade que atende o que você precisa e a gente não tem? Pergunta para o cliente. Né? Senão você vai lá no seu CRM e lança lá que foi perdido por preço. E você nem sabe se foi por preço. Mas aí depois no relatório para o chefe ficar mais bonito, para falar, olha, o produto está caro, né? Me dá cupom de desconto que eu consigo fechar mais venda. E aí um dos pais do mercado de startups, né, do mercado de tecnologia, quem nunca leu, eu recomendo demais esse livro, O Manual do Empreendedor, e antes do prefácio, a primeira coisa que está escrita no livro do Steve Blank é vá para a rua. E ele não está demitindo ninguém. O que ele está falando é sai da sua casinha, né, sai da sua salinha cheia de post-its e vai conversar com os clientes, vai entrevistar os clientes, vai no mundo real entender quais são os problemas reais que eles têm. Né? Isso vai construir um funil muito mais inteligente. E aí, quando eu falo que aquele funil de topo, meio e fundo é juvenil, é porque é uma visão simplista demais de como os clientes compram. Eu gosto de uma visão que já tem quase uns 80 anos de idade, do Eugene Schwartz, que é um dos pais do copywriting, que ele mapeia isso aqui vai funcionar muito bem para o B2B, tá? Para o B2C, nem sempre esse framework aqui vai aplicar. Ah, mas aí qual eu uso? Joga no Google e se vira. Tem vários frameworks, você precisa entender qual funciona melhor para o seu público, para a sua realidade. Esse aqui tende a funcionar em quase todos os mercados, mas vai do bom senso do profissional de marketing, do profissional de growth, saber se vai funcionar naquele mercado ou não e testar. A gente tem 4 níveis de cliente. O cara que não sabe que tem um problema, né? Então vou voltar no exemplo aqui da palestra anterior de vender um ERP. Muitas vezes o cara não sabe que ele precisa de um ERP. Ele acha que no caderninho ou que na planilha de Excel está tudo bem. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo, por que eu tenho que mudar? Né? Ele não faz ideia de quanta informação falta para a gestão do negócio dele. Tem o cliente que sabe que tem o problema, mas ele não sabe que existe uma solução. Então ele fala, meu fluxo de caixa é todo zoado. Eu sei que eu recebo em alguns dias do mês, em outros não. Eu sei que tem mês que sobra dinheiro, tem mês que falta, mas eu não sei como arrumar. Então ele está consciente do problema, mas ele não sabe que existe uma solução. Tem o cliente que sabe que existe uma solução. Ah, um ERP poderia me ajudar a gerenciar o fluxo de caixa. Ótimo. E você tem o cliente que quer a solução. Eu quero um ERP. E esse geralmente vai ser 3% do mercado. E aí o que todo mundo faz? Anuncia no Google Ads para ERP para empresas, sistema de ERP, sistema de gestão empresarial. Você está focando só nos 3% de clientes que estão lá no fundo do funil de vendas, que estão lá na hora da conversão, que é o item 4. Você não está olhando para 97%, 95% dos clientes que muitas vezes nem sabem que tem o problema e que acham que administrar a empresa no caderninho está tudo bem, porque sempre foi assim. Nesse ponto, faz sentido? Aí, alguns pontos de atenção aqui que vão servir de insights. Todos os materiais ricos, e-book, planilha, webinar, tudo que você vai dar para download para esse cliente, ele precisa ajudar esse cara a resolver um problema em alguma fase do funil. Tá? Não adianta ser só um e-book com tendências para 2023 do mercado enterprise. Né? Não adianta ser um material fofo. Tem que ser um material que qualifique o lead. E o que é qualificar o lead? É descobrir em qual dessas 4 fases aqui o seu lead está. Se ele não sabe que tem um problema, se ele sabe que tem um problema, se ele sabe que existe uma solução, ou se ele está querendo a solução. Então, cada material rico, ele tem que ser um alavancador da próxima fase do funil. Ele tem que te ajudar a entender em qual fase
dessas 4 o seu lead está? Ah, mas o meu lead passa por 6 fases. Tudo bem, então ajusta o seu funil para 6 fases e faz pelo menos 2 ou 3 materiais ricos de transição de etapa de consciência do problema ou da solução. Segunda coisa, materiais aplicáveis, coisa que o cara possa usar na hora, né? Então, se você está vendendo um software ERP, dá uma planilha de fluxo de caixa para ele. E dali a 15 dias, liga para ele e fala, tá difícil gerenciar o fluxo de caixa na planilha, né? Posso te oferecer um trial do meu software? Eu te dou 2 meses para você testar o software. Ou seja, você identificou que o cara quer a solução, você deu um material que ajuda ele a resolver o problema, mas que não resolve o problema de forma definitiva. E aí você oferece uma solução mais avançada para o problema desse cliente. E não focar só no topo do funil e ficar fazendo aqueles conteúdinhos júnior, né? De 4 coisas que você não sabia sobre XPTO. 5 dúvidas que todo mundo tem sobre não sei o quê. Um ponto fundamental para saber essas fases é entrevistar esses clientes. Usar o bom e velho telefone. Quando a gente conversa com as pessoas, tudo bem, pode ser uma call, pode ser uma entrevista, mas não adianta querer fazer um Google Forms, né? A mentalidade preguiça é sempre, então vou fazer uma pesquisa. Aí faz um Google Forms, manda para toda a base e 2% dos clientes respondem. Você não tem nem dado quali suficiente e nem dado quanti, né? Você fica com uma pesquisa capenga nos 2 sentidos. Outro ponto fundamental que apareceu aqui em várias palestras, enquanto a gente estava no stand ali, eu fui acompanhando algumas, geralmente marketing e vendas não se conversam. Né? São irmãos gêmeos separados no nascimento, um não gosta do outro. Vendas reclama que o material de marketing é um lixo e o marketing reclama que vendas não usa o material que eles fazem. E aí fica um botando a culpa no outro. Né? Isso não resolve o problema do cliente, isso não resolve o problema da empresa. Então a primeira pessoa que a gente tem que entrevistar é o time de vendas. São eles que ouvem não dos clientes, são eles que ouvem as objeções, são eles que entendem se o cliente está maduro em cada uma das etapas para comprar a nossa solução ou não. E aí, na conversa com eles, o time de conteúdo consegue planejar conteúdos que vão ajudar esse cliente a evoluir em termos de maturidade e ser um lead mais qualificado. Faz sentido? Agora é a hora que vocês respondem. Sim! Beleza. Então, aquela desculpinha. A gente não precisa falar com o time de vendas, a gente conhece bem a persona, né? A gente fez o nosso workshop de Design Thinking e colou um monte de post-it na parede, a gente sabe tudo sobre a persona. Né? Agradecemos a 3M por várias invenções, né? Mas post-it não é exatamente a melhor delas. E aí, quando você não conversa com o time de vendas, acontece esse tipo de coisa. O time de abastecimento está fazendo uma coisa, o time de onboarding dentro do avião está fazendo outra, e o time de logística está fazendo uma terceira. Não precisa perguntar para o piloto se o avião já está ligado. Né? Algumas perguntas que servem para reflexão e que ajudam a construir essas entrevistas com clientes. Quais os problemas deles que nós ajudamos a resolver? Como nós entregamos a eles exatamente o que eles querem? Como é que a gente torna a vida deles mais fácil? Um comprador B2B, ele vai comprar a sua solução se isso tornar a vida dele mais fácil e se isso ajudar esse cara a ter uma promoção. Né? Se ele tem maior probabilidade de ser promovido usando o seu produto, ele vai querer o seu produto lá dentro. Se ele vai trabalhar menos horas, ele vai querer o seu produto lá dentro. Agora, se isso for dar só mais trabalho para ele, ele vai fazer de tudo para que a empresa não contrate o seu produto. Porque você basicamente está tornando a vida dele mais complicada. As pessoas tomam decisões emocionais e justificam racionalmente. Tá? Então precisa entender muito bem quem vai operar a solução, quem vai usar a solução, para entender se isso facilita ou não a vida dela. Como é que nós ajudamos essas pessoas a tomar melhores decisões? E, por fim, né, conceito Disney, como é que eu faço esses caras sorrirem ao pensar em nós? Né? Muitas vezes, mesmo numa solução B2B, a gente tem esse tipo de relação emocional. A gente gosta demais de um produto porque o produto facilita muito a vida. E aí sim, você vai criar os content clusters, né, os agrupamentos de conteúdo com foco na jornada do cliente, não com foco no Google. Você deixa de criar conteúdo focando só na palavra-chave, porque todos os seus concorrentes estão bem posicionados nessa palavra-chave, e você cria o conteúdo realmente com base no problema que o cliente tem. Tá? E aí esse conteúdo vai converter muito mais. Como é que funciona um cluster de conteúdo? Você tem uma cabeça do cluster, um conteúdo principal, que é meio que um índice do problema, e aí você tem vários conteúdos menores que vão explicando cada pilar, né, cada perninha desse problema. Quando você organiza um site inteiro em top clusters, ele vai ter mais ou menos essa cara aqui. E aí as iniciativas de growth, elas vão trazer para pontos específicos dentro dessa estrutura. Então, um artigo de um convidado, vulgarmente conhecido como guest post, um co-marketing que você faz com outra marca, um episódio de um podcast que você grava. Você vai falar sobre um probleminha específico
e você tem um conteúdo tratando especificamente desse problema e que leva para um conteúdo rico, que aí esse cara vai baixar e você vai saber em qual fase de qual problema esse lead está. Faz sentido? Exemplos práticos, tá? AKA cases. A gente tem um monte de gente querendo comprar piso laminado lá no Google e as pessoas não sabem o básico. A diferença de piso laminado e piso vinílico. Aí a gente criou um top cluster dentro da página de categoria de pisos laminados na Leroy Merlin, explicando todas as coisas básicas. Piso laminado, um guia completo para escolher. Como limpar piso vinílico de forma correta. Como limpar o piso laminado da maneira correta. 25 opções de pisos baratos e lindos. E aí a gente ajuda as pessoas a entenderem problemas que elas têm ao escolher piso, porque a gente está acostumado a vida inteira a ir numa loja de piso e comprar piso. A gente não está tão acostumado a comprar piso no e-commerce. E aí, a partir desse top cluster, o que acontece? O Google premia a gente e estamos morando lá no primeiro lugar para pisos laminados. Então, a gente inverteu o raciocínio. Em vez da gente criar conteúdo para aparecer em primeiro lugar no Google, a gente criou conteúdo para ajudar a jornada das pessoas e o Google premiou a gente com o primeiro lugar. Percebe a mudança de perspectiva? A gente tem que ajudar as pessoas. Eu não trabalho para o Google, eu trabalho para a Leroy Merlin, eu trabalho para os clientes da Leroy Merlin. O Google é só um canal, um atalho para as pessoas chegarem no site. A mesma coisa a gente faz com a Magalu. Um dos projetos que a gente fez agora nos últimos 3 meses foi dominar o cluster de caixa de som. Então, caixa de som portátil, caixa de som Bluetooth, caixa de som JBL, caixa de som para festa, caixa de som para infernizar a vida do vizinho, todo tipo de busca relacionada à caixa de som. E aí a gente criou um cluster inteiro com um monte de conteúdo de caixa de som. Voltou à moda uns anos atrás ouvir vinil. E aí não adianta você ter uma boa vitrola, para quem é clássico, para quem é roots, e você não ter uma boa caixa de som. Não vai resolver nada. Então as pessoas compram o tocador de LP e compram também uma caixa de som. E aí tem um guia para você escolher a melhor caixa de som para ouvir um vinil. Porque é diferente da melhor caixa de som para ouvir um CD, ou um MP3, ou Spotify. E aí o que acontece? Você é premiado e mora no primeiro lugar do Google para toda a busca por caixa de som. E aí quem fizer a busca no celular, clica na Magalu que me ajuda com CTR, a gente continua morando no primeiro lugar. E aí o meu relatório para o cliente fica bonito no fim do mês. A mesma coisa a gente faz para o List. A gente entende os problemas dos lojistas e cria um conteúdo que ajuda esse cara a entender o que é uma gestão de frete. Porque o pequeno lojista está acostumado a contratar os correios e já era. O correio resolve para ele. Quando ele começa a crescer e quando ele entra na Olist, geralmente isso acontece, ele precisa entender como fazer a gestão do frete. Então não é um conteúdo que vai ranquear no Google, mas é um conteúdo que vai ajudar esse cara a vender mais. A mesma coisa na OMIE. Lá a gente conversa muito com contadores. Então o contador usa o software, facilita o trabalho dele e ele entrega um melhor produto, um melhor serviço para o cliente de contabilidade dele. E tem conteúdos que são focados também na jornada de busca. Então a gente vai lá e explica o que é um balancete. 97% dos empresários brasileiros não sabem o que é um balancete. E os 3% que sabem não sabem ler um balancete. Então você vai lá e explica o que é e como ler um balancete. E aí o Google te premia com o primeiro lugar e você fica morando lá no primeiro lugar quando alguém busca o que é um balancete. Então esse é o fluxo. A gente olha para os problemas, olha para as dúvidas, olha para momentos da jornada que são chaves para que esse cliente evolua na maturidade dele de compra, e aí a gente cria conteúdo que resolve esses problemas. Não se trata de primeiro lugar no Google. O primeiro lugar no Google é consequência, não é objetivo. Se trata de você trazer visitantes qualificados, pessoas qualificadas, leads qualificados para o produto que você oferece. Só que aí acontece um efeito colateral. A gente tirando o relatório anual de vendas com um dos clientes de varejo, a gente entendeu, a gente mensurou isso, o aumento da taxa de conversão de quem havia passado pelo blog na jornada era 40% maior do que de quem não tinha passado pelo blog. Ou seja, de todos os usuários padrão do e-commerce, a gente tinha uma taxa de conversão X. Vamos tomar como 1%. Dos usuários que haviam lido um conteúdo no blog, a gente tinha uma taxa de conversão de 1,39%. Eu não sei para vocês, mas para mim 39% me parece bom. Se o meu chefe vira e fala, vou te pagar 39% a mais de salário, eu viro para ele e falo, só? 39% é bastante dinheiro. Faz bastante sentido. Por isso é que é importante educar os clientes sobre a fase em que eles estão e os problemas que eles têm. Isso ajuda eles a evoluírem, isso ajuda eles a tomarem a decisão de compra. Só que a gente tem que manter em mente sempre esse truque simples. O conteúdo tem que ser útil para o leitor. Não adianta focar em palavra-chave, não adianta querer usar inteligência artificial, não adianta querer só buscar a palavra-chave que o concorrente ranqueia.
Ah, o meu concorrente está ranqueando em Xvideos, então vou fazer um conteúdo sobre Xvideos. Tá, o quanto isso ajuda o seu cliente a comprar um ERP? Né? Então, não faz sentido nenhum, a menos que você faça um conteúdo. 5 curiosidades sobre o Xvideos. Você sabia que eles usam um ERP? Né? Mas isso também não vai te ajudar em nada na conversão. E aí, hoje é sábado, né? Mas oficialmente eu teria palestrado ontem, é que aí surgiu um casamento em Goiânia. A gente foi para Goiânia ontem, celebrou o casamento, encheu o caneco e voltou hoje para cá. Mas a homenagem ao Dia da Maldade, que é a sexta-feira, ficou. Então, algumas dicas do Dia da Maldade para não fazer. Usa uma copy mais madura do que a copy padrão que o mercado usa. Né, pessoal? O guia definitivo das redes sociais. Aí você solta o guia definitivo na segunda-feira. Na quinta-feira, o Facebook muda o formato de todas as imagens de post. Então, pô, deixa de ser juvenil e chamar de definitivo e coloca lá o guia indispensável de redes sociais para o seu negócio. Aí você não passa vergonha. Aí eu adoro o Tom Fishburne. Acho que todo mundo tinha que assinar e receber a newsletter dele. Toda segunda-feira ele manda um cartoon sobre marketing. Esse aqui é sensacional. Os clientes querem uma comunicação mais humana, mais empática, mais real. Eu espero que a nossa inteligência artificial consiga gerar conteúdo assim para eles. Né? Tipo, não vai estar rolando. Então agora está entrando na moda fazer um monte de coisa com tradução, com inteligência artificial, conteúdo criado automaticamente. Isso é exatamente o que as pessoas não querem. Ou quem aqui prefere ser atendido por um chatbot em vez de um ser humano? Alguém? E quem aqui está orçando o chatbot para colocar na empresa? Percebe? Né? A gente quer atendimento humanizado, mas aí quer automatizar todas as coisas que a gente faz. E aí o conteúdo automático vai gerar esse tipo de conteúdo para você. Mamãe, seja bem-vinda em casa, da prisão. Né? Pô, a inteligência artificial não tem como perceber a sutileza de que você não precisa dizer que a mamãe está voltando da prisão. Né? Você pode só dizer, mamãe, seja bem-vinda em casa. Então, é o tipo de coisa que só um ser humano consegue detectar. E aí você vai ser mais empático, você vai ser mais... Né, sem precisar revelar detalhes que geralmente numa comunicação humana você não revelaria. Esse aqui vai doer em algumas pessoas. Tem algumas modas que acontecem no SEO e que a galera segue cegamente. E tem um cara no SEO, que é um indiano de pijama, que ele cria uma série de modas que não fazem porra de sentido nenhum. Uma delas foi o tal do Top Cluster. Né? Ah, você tem que fazer conteúdo para cluster, você tem que automatizar conteúdo para cluster, você tem que gerar 50 conteúdos para cada cluster. Aí a galera vai lá, paga R$50 para um redator, escreve um conteúdo mequetrefe, e aí esse conteúdo acaba jogando contra em vez de jogar a favor. Aí agora tem uma outra moda que chama Content Pruning, que é você podar do seu site os conteúdos ruins que você tem e que não estão gerando conversão. Então você gastou tempo e dinheiro para criar conteúdo ruim, e agora você gasta tempo e dinheiro para podar conteúdo ruim. Não é melhor não fazer conteúdo ruim e gastar tempo com estratégia de conteúdo bom, cáspita? Mas aí, beleza, tá na moda fazer top cluster, todo mundo saiu fazendo. Agora tá na moda fazer content running, todo mundo sai fazendo. E aí você fica seguindo onda e fica seguindo moda, ao invés de fazer aquilo que funciona, que é conversar com o cliente e escrever o conteúdo que ele precisa ler. Faz sentido? Sexta da Maldade está acabando, tá? Então, eu tenho mais 55 segundos, então, argumentos finais. Uma das ferramentas fundamentais para a gente usar dentro do Google Analytics, e aproveitem enquanto não mudou para o GA4, que esse relatório fica muito menos completo, é você entender as conversões assistidas. O pessoal tem a mania tosca de olhar só para a atribuição da última conversão. E a atribuição da última conversão, tipicamente vai ser o remarketing, tipicamente vai ser e-mail marketing, tipicamente vai ser um retargeting de alguma ação anterior que você fez. E aí você atribui todo o crédito da jornada para a mídia, né? Porque a última etapa de conversão passou pela mídia. Só que quando você olha para a conversão assistida, você vê que de 28% a 35% da jornada passou pelo conteúdo, passou pelo blog, passou pelo conteúdo educacional. Então, pelo menos 1/3 da sua jornada passou por canais orgânicos, só que você atribuiu a conversão ao último clique. E aí, quando você inverte a lógica aqui e seleciona pela margem de contribuição de conversão na jornada, você vai ver que a primeira margem de contribuição é remarketing. Né? Porque, lógico, toda vez que você compra um tênis, você fica sendo perseguido pela mídia daquele tênis por 6 meses. Então, a galera esquece de desligar lá a mídia programática. Mas o segundo canal que mais contribui na conversão é o orgânico. Então, de todos os canais que a gente tem, o segundo mais importante depois da mídia é o orgânico. A mídia é mais escalável, só que aí ela ferra o seu CAC. E o orgânico consegue te dar uma rentabilidade, um crescimento e uma previsibilidade
que outros canais não te dão. Então, tira lá o seu relatório de conversões assistidas e vai tentar entender o quanto da jornada passa hoje pelo conteúdo para que você possa justificar para o dono do cheque que você precisa investir mais em conteúdo. As pessoas não consomem conteúdo, elas querem informação, conhecimento, inspiração, direcionamento, elas querem um caminho. Não é o conteúdo, é o que isso vai gerar para mim. Também não é conteúdo umbigocêntrico, olha como o meu produto é bom, olha como o meu produto é legal. Não, é olha o que eu posso fazer pela sua vida e que o meu conteúdo faz parte disso. Tá? Como é que eu torno a sua vida mais fácil. Também não é conteúdo de branding, do tipo, olha, ganhamos selo de empresa mais XPTO no XPTO Place to Work, ou ganhamos o ISO 9001 de não sei o quê. Tá, e você fica divulgando um monte de conteúdo umbigocêntrico. Não, é como a minha marca torna a sua vida mais fácil. E você vai amar a minha marca porque a sua vida fica muito melhor quando você compra o meu produto ou o meu serviço. E aí eu volto no mantra. Tá? Ajudar o cliente é a única coisa que realmente faz sentido. Quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais a gente ganha confiança, mais a gente ganha o respeito delas e mais a gente ganha a decisão de compra delas pelo nosso produto ou serviço. Faz sentido? Prometo que é a última vez que eu pergunto, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar hoje. Quem quiser continuar a conversa, me encontra no LinkedIn ou no Instagram. Muito obrigado.